Senhor presidente, querido amigo, companheiro, deputado Gilmacy, senhoras e senhores deputados, senhores colaboradores da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores aqui presentes, que nos honram com suas presenças, senhores telespectadores da TV Assembleia. Eu não estou falando aqui pela liderança do PSB. Logicamente, nós não discutimos isso em bancada. Estou tomando a liberdade de usar um artifício para fazer uma manifestação que eu entendo que tenho o dever de fazer nesse momento. O tema do momento hoje, para nós, da Assembleia Legislativa, e por que não dizer, para a grande maioria do funcionalismo do Estado, e especialmente para a nossa querida Polícia Civil, nossa Polícia Militar, nossa Polícia Científica, e a nossa rede de estabelecimentos penitenciários, é a questão do reajuste salarial. Houve uma grande expectativa, criou-se uma grande expectativa, o governador tem um compromisso de resgatar a dignidade salarial dos policiais de São Paulo, e é óbvio que a grande maioria de quem se preocupava com o assunto esperava números talvez melhores e mais animadores do que os atuais. Como eu estou habituado a surfar em águas tranquilas, mas principalmente em águas tumultuadas e às vezes preocupantes, né? Eu acho que devo me manifestar nesse momento, até porque eu estou bastante preocupado. Não é segredo para ninguém que eu participo muito proximamente da administração municipal de dezenas de cidades do Estado de São Paulo. Não é segredo para ninguém que eu participo da elaboração do orçamento do Estado de São Paulo há muitos anos nesta casa, como presidente, como líder de governo e como simples deputado. E há muito tempo eu acompanho a evolução da economia brasileira, da economia paulista e assim por diante. Então, o que eu vejo, minha gente, é uma situação calamitosa, uma situação extremamente preocupante. Hoje eu recebi na minha sala mais de 10 prefeitos, uma prefeita e mais de 9 prefeitos, todos com a mesma colocação. Situação desesperadora, não se sabe como vai se terminar o ano, não se sabe como vai se fechar o exercício sem grande déficit, não se sabe, em muitos casos, se vai se pagar o 13º ou não. Situação do Brasil, eu acho que é desnecessário comentar. Situação dos estados também. Alguém me diz assim, alguém que gosta do Dória e não gosta do Márcio. Eu, como gosto do Márcio e gosto do Dória, vou fazer essa comparação. Alguém diz, não, o orçamento não está correspondendo à realidade. Previu-se uma arrecadação muito maior e uma despesa que podia, então, ser compensada ou se equiparar à arrecadação. Eu vou dar apenas um exemplo. Realmente foi previsto um acréscimo da arrecadação do Estado, da economia, com base em 3, alguma coisa por cento. Será que foi o governo Márcio que errou? Mas não foi só ele. Todos os economistas do Brasil previram isso. Todas as agências de cálculo da evolução do Brasil, do PIB, disso, daquilo, da economia, se vai melhorar, previram isso. E não é isso que está acontecendo. O nosso PIB está crescendo, se tanto, 1% esse ano, 1%. O que quer dizer isso para São Paulo? Simplesmente, cada 1% que cresceu a menos, 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Então, 2% que tenha caído a arrecadação em face do previsto,
significam 6 bilhões de reais. Há muitas outras expectativas que não se concretizam. Então, eu quero dizer que esse aumento de 5% choca. A expectativa era muito maior. Mas era maior principalmente porque os reajustes anteriores não foram concedidos. Eu fui líder do governo Alckmin, mas eu não vou esconder a verdade. É verdade. E nós precisamos trabalhar com a verdade. Nos 2 últimos governos do governo Alckmin, nunca se cumpriu a lei que determinava a database. E o reajuste, aliás, é um preceito constitucional, não é uma lei estadual. A Constituição Federal manda que se dê reajuste anualmente, levando em conta, sobretudo ou unicamente, a inflação do período. Isso não se faz aqui nessa Assembleia. E eu estou achando que é o meu dever vir aqui agora, porque na hora do bem bom é fácil. Eu estou achando que essa é uma hora difícil. Eu venho defender algo que é difícil ser defendido. Por quê? Porque 5% é pouco, mas na circunstância atual não é. E o nosso orçamento de São Paulo deste ano não comporta aumento maior. Aliás, nenhuma categoria teve mais do que isso. Qual categoria em São Paulo teve mais do que 5% de reajuste? Ou vai ter, a partir de 1º de janeiro? Certamente nenhuma. Certamente nenhuma. Eu me lembro ano passado como foi terrível. Foi 3,5% para todo mundo e 4,5% para os professores. Os engenheiros agrônomos do Estado me cercavam, Barros, e nós. E eu até fiz bastante força para que eles também fossem pelo menos para 4,5% e não foram. Como? A POSP. Os professores 7%. Ah, não, 4,5% foi uma outra categoria. Perfeito, exatamente, exatamente. Então, vejam, com uma inflação bem menor, com uma taxa de juros bem menor, com uma perspectiva de um amanhã melhor, mas hoje não. Hoje o quadro realmente é tétrico, para se dizer o mínimo. Então, a gente quer uma série de coisas, e com razão, nós estamos aqui para isso mesmo, para defender mais isso, mais aquilo, mais estrada, mais emendas para os deputados, porque é fundamental. Elas fomentam o desenvolvimento, talvez mais do que qualquer outro programa de governo. Enfim, então vejam bem, minha gente, eu quero dizer que eu não perco a esperança. Aliás, se eu perdesse com facilidade, eu já não estaria mais aqui, porque já vimos enfrentando momentos extremamente difíceis aqui. Eu vejo uma luz no fim do túnel. E eu quero fazer aqui uma afirmativa. Eu acredito no João Dória, que ele não vai querer caminhar com o governo que não seja para melhorar e que não seja para cumprir o compromisso que ele tem de pagar a Polícia de São Paulo, que efetivamente, é só constatar os dados da criminalidade no Brasil todo, para nós concluirmos que realmente a melhor polícia do Brasil é a de São Paulo. Então, eu queria fazer essa consideração por dever de consciência. Para mim seria como, só 5%, entendeu? Mas eu quero dizer que eu estou engajado numa meta de ajudar a melhorar São Paulo, como eu faço aqui desde 87, quando aqui cheguei. E eu gostaria de algumas coisas importantes. Eu confesso, aliás, eu discuti bastante com o meu irmão Campos Machado sobre isso, que eu ficava doente quando a gente queria pagar advogado para o servidor público que era levado às barras da justiça em função por causa do exercício da sua função. A causa dele ir à justiça era o exercício da sua função. E as maiores vítimas, sem dúvida alguma, eram os engenheiros, tanto que hoje ninguém quer assinar mais nada, né? Porque ele responde. Se ele é acusado criminalmente, ele tem que contratar o advogado. E se não for bom e caro, é difícil
ele sair ileso. Então ele gasta, é o fim do mundo a pessoa gastar para se defender de coisa que ele fez no exercício de uma função. Isso agora vai ser pago, isso agora vai ser resolvido, né? Enfim, tem outros benefícios que eu não quero aqui mencionar, mas que também mitigam o percentual que não é o esperado pelas categorias. E eu quero dizer o seguinte, que eu vou continuar também lutando para que tantos os salários dos policiais sejam maiores, como também dos engenheiros agrônomos, que eu sempre lutei aqui nessa Assembleia, por eles também, e pelos professores e por todos os servidores. Mas nós estamos também bem próximos do limite de gasto. Do limite de gasto. O que nós precisamos realmente é destravar o Brasil e destravar São Paulo. Essa questão tributária é a grande inimiga de São Paulo. Nós perdemos rios de empresas, sobretudo para Minas Gerais. Nobre deputado Barros Estou concluindo, senhor presidente. Rios de dinheiro, sobretudo para Minas Gerais, em função da guerra fiscal. São Paulo podia estar arrecadando muito mais do que está arrecadando. Aliás, o Brasil todo está andando para trás. Se nós compararmos, hoje eu comparei de uma cidade, ela recebe de dívida ativa esse ano, por mês, R$300 mil. É o que ela consegue cobrar de dívida ativa. Quando eu fui prefeito dessa cidade... Nobre deputado, para eu estou concluindo, presidente. Em 2004, ela já arrecadava R$300 mil. Quer dizer, se fosse com valor corrigido, seria hoje talvez 1,5 milhão ou 2 milhões. Essa é a triste realidade nossa. Mas com ânimo, com fé, com amor e com coragem, nós vamos vencer. E enquanto depender de mim, eu estarei pronto para lutar a favor da nossa querida Polícia Civil, da querida Polícia Militar e da querida Polícia Científica do Estado de São Paulo. Em votação, o